Boa noite. Estamos começando mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. O entrevistado desta noite diz que os fracassos são a glória da sua vida. Segundo ele, os fracassos são muitos. Ele diz, por exemplo, que fracassou ao tentar salvar os índios com quem viveu durante 10 anos. Fracassou ao tentar criar uma história primária para todos os brasileiros e fazer uma reforma agrária. Darcy Ribeiro, nosso entrevistado dessa noite, também acha que não conseguiu criar uma universidade que desse ao Brasil o domínio do saber humano. Mas é certo que nós não estamos aqui hoje diante de um fracassado. Ao contrário, professor, etnólogo, antropólogo, reitor da Universidade de Brasília, ministro de Estado no governo João Goulart, escritor, romancista, vice-governador do Rio de Janeiro, criador dos famosos CIEPs de Leonel Brizola, Darcy Ribeiro fez de tudo, e fez bem. Superou, inclusive, um câncer de pulmão, marca final de seu exílio durante o regime militar. Não contente com tudo isso, Darcy Ribeiro se elegeu senador pelo Estado do Rio de Janeiro. Para entrevistar esta personalidade, que ainda tem como característica o eterno bom humor com a vida, nós convidamos a jornalista Roseli Tardelli, da Rádio Nova Eldorado AM, Fernando de Barros e Silva, editor assistente de educação da Folha de São Paulo, Riomar Trindade, editor de política da sucursal do Rio de Janeiro do jornal Gazeta Mercantil, Narciso Calili, diretor de jornalismo da TV Jovem Pan, Ricardo Couto, repórter do Jornal do Brasil, jornalista Alex Solnick e Jaime Martins, repórter da TV Cultura. Você que está em casa assistindo o programa pode telefonar para 252-6525. 252-6525. A Bernadette, a Cristina e a Yara estarão anotando suas perguntas ao professor Darcy Ribeiro. Boa noite, professor. O senhor se elegeu senador, mas diz que não pretende ir ao Senado, prefere ser secretário de Educação. O Senado, sim. Aí os seus Quem recebeu quase 3 fracassado. milhões de votos tem a obrigação de cumprir com os seus eleitores. Você sabe que meus eleitores, se assim, fila, de mão dada um com o outro, daria para ir a Brasília e de volta? Como é que tanta gente que votou em mim, como é que eu posso deixá-los? Brizola está insistindo em que o que seria desejável, acha ele, seria que eu adiasse a minha posse por uns anos para ajudá-lo. Eu quero ajudá-lo, mas eu quero ser senador também. Minha luta é tentar convencer o Brizola de que eu posso conciliar as duas coisas. Veja você, tem senador que tem banco, tem senador que tem fazenda, tem senador que tem indústria. Eu não tenho nada. A minha indústria é a pátria brasileira e a patrinha que é o Rio de Janeiro, e especialmente a educação do Rio de Janeiro. Então eu vou ter tempo, como os senadores têm para tratar dos seus interesses pecuniários e outros, eu vou ter tempo para tratar das minhas paixões, que é a minha patrinha Rio de Janeiro, e a educação, e é o programa de Brizola, que é a coisa mais bonita que o Brasil já viu. Como é que é essa história dos fracassos que o senhor comentou numa entrevista recente? Olha, é o seguinte, num determinado momento eu recebi uma coisa tão honrosa que comoveria qualquer brasileiro, qualquer latino-americano. Eu fui o primeiro latino-americano que recebeu, da mãe das universidades da Sorbonne, o título de doutor honoris causa. Eu tinha que ir à Sorbonne receber o título. Eu fiquei 2 meses, eu nunca tive tanta dificuldade de escrever um discurso como esse. Eu tinha que fazer um discurso recebendo a grande laurea, a grande homenagem. E eu não queria fazer o elogio da Sorbonne, porque eu tinha feito a Universidade do Brasil para não ser uma Sorbonne. Eu tinha pensado na Universidade de Brasília, a universidade desde a radicalidade, desde a raiz dela, radicalmente. Então eu não queria fazer elogio. Não queria fazer elogio da antropologia norte-americana com Levi-Strauss, que gostava de índio, mas não muito. Para ele, o índio é uma espécie de fóssil do espírito humano, que ele quer ver como uma coisa bizarra. Eu não gostava da atitude dele. Não queria fazer esse elogio. Até que surgiu uma ideia. E a ideia foi essa. Eu vou dizer a essa gente que eu aceito o prêmio como consolação dos meus fracassos. Só que, imperialisticamente, os meus fracassos são fracassos do povo brasileiro. Há 40 anos eu tento salvar os índios e não salvamos. E seria tão fácil salvá-los. E me dói muito. Quer dizer, não eu, o Brasil fracassou em dar aos índios o pouco que eles precisam para sobreviver. O Brasil fracassou também em fazer uma reforma agrária. São Paulo está com 17 milhões de habitantes, pode chegar a ter 27, vai ser a maior cidade do mundo. E uma cidade muito infeliz, e faminta, terrível. Reforma agrária teria retido. E ainda é possível reter algumas pessoas no campo. Eu fracassei, o Brasil fracassou nisso. Fracassamos em criar uma escola primária comum que alfabetizasse. São Paulo forma mais analfabeto que alfabetizado. Se você chama analfabeto, alfabetizado, se você define alfabetizado, não como quem desenha um nome, mas como quem é capaz de escrever um bilhete. Mamãe, estou com dor de barriga. Hoje lê um anúncio de jornal, a maior parte das crianças de São Paulo saem da escola sem saber isso, o que é uma verdade dolorosa. Fracassamos também no meu esforço enorme com a Universidade de Brasília de criar uma universidade que fosse o motor do desenvolvimento cultural e científico do Brasil. Então, eu assumi esse fracasso e joguei isso. O discurso teve muita repercussão precisamente por isso, porque em vez de fazer alegações, eu falei das causas fundamentais com as quais eu estou atolado a minha vida inteira, que são as grandes causas do povo brasileiro.
O senhor acompanhou um noticiário sobre o suicídio dos índios aqui no Brasil recentemente? Dos índios? Acompanhei emocionado. Esse é um assunto que eu vivo tratando há muitos anos. A primeira revelação disso foi na Melanésia. Um antropólogo inglês chamado Fritz Rivers escreveu um documento tremendo dizendo que os índios da Melanésia estavam fazendo buracos no chão, deitando, dizendo que iam morrer e morriam. Eu sabia isso da minha formação antropológica, mas eu não imaginava que a coisa fosse essa. Quando eu comecei a ver com índios, que eu estudei muito, os Capor, lá do Pará, eu vi uma coisa terrível. Eu vi um índio declarar que um pai dele tinha passado e tinha dito a ele que não estava bem. Que ele não estava bem, que o pai estava bem. Ele disse, eu vou lá. E ele sentou na rede e morreu. Um homem que senta-se numa rede e morre porque deseja morrer é uma coisa tremenda. Isso, a palavra espanhola é muito boa, descoraçonar. Os índios estão descoraçonados, estão decepcionados tão profundamente. A vida que a civilização apresenta a ele, o preconceito com que eles são olhados, a tendência de tratá-los como bicho, não tratá-los como gente, levam uma espécie de desengano. Cada índio, de algum modo, tenta, faz todo esforço para ser tratado como gente e até para aderir, para ser igual aos brasileiros. Mas é sempre tratado e rechaçado. Se calcula, São Paulo, em 1918 e 20, tinha índios sem nenhum contato com a civilização. Quantos restaram dele? Muito poucos. Esses índios morreram com enfermidade, mas muitos morreram de tristeza. E nesse momento o que acontece é tremendo, porque povos Guarani, Kaiowá, do sul de Mato Grosso, do Paraná, de outros lugares, e esses índios têm uma enorme espiritualidade. Quando eu estudei a primeira vez, eu achava que eram os índios maltrapilhos. Custei entender, mas depois eu entendi que eles são como Gandhi. É uma gente com muita espiritualidade. E essa gente reverteu o que era o mito da criação, eles começaram a definir como o mito da morte. Então, por exemplo, no mito da criação, um grande tigre azul que cobre o céu, numa guerra, e é o Todo-Poderoso. Então, o mito da criação, eles transformaram no mito da perdição. E começaram a dizer... a terra está cansada, a terra pede ao Criador e pede ao tigre, acabe, estou cansada de comer cadáveres. Ou seja, é uma coisa tremenda de um desespero secular, de índios que foram catequizados, a catequese quebrou com a alma deles, e depois a desgraça que eles sofreram, as terras deles tomadas, não ficaram nem com 1% das terras que tinham, então caíram nesse desengano. Isso está ocorrendo agora. Então, isso é importante, isso. Tantas mortes de gente inocente que morreu porque a vida não vale a pena, precisamos chamar a atenção. O que nós precisamos fazer para que a vida vale a pena para os índios? Primeiro, respeitar as terras que são deles, e eles não precisam nem de 1 por 10 mil das terras do Brasil, eles tinham tudo, um pouquinho de terra, não é o governo que nega, não, as leis mandam dar, a Constituição manda dar, é o fazendeirinho, um canalinho ali do lado, que quer aumentar a fazenda dele contra a fazenda dos índios, é uma gente muito boçal que acha que o índio é uma espécie de bicho, que pode ser caçado, ou que tem obrigação de vir para a civilização, e eles só sabem ser eles mesmos. O que os índios pedem é garantia da posse tranquila das terras, das matas, das águas onde eles vivem. E o direito de viver segundo seus costumes, sem alguém entrando nas suas terras para tomar. Seguindo a titulação do índice do seu livro, etilogando um pouco mais a entrevista, será que o educador Darcy Ribeiro retomará sua vocação indigenista e teremos agora no Senado um senador de penacho? E nesse sentido, o que é que o senhor achou do ato? Eu vou usar a vida inteira. Nesse sentido, o que o senhor achou do ato do presidente Collor, sexta-feira, iniciando a demarcação das terras indígenas e anunciando a revisão da tutela do índio no Brasil? Olha, eu acho muito importante que o Collor vá lá. Mas quem é que moveu o Collor? Qual é a mola que está atrás disso? É a opinião pública mundial. A única coisa que defende os índios é a opinião pública mundial e nacional. A nacional começou agora a se comover, mas é a opinião pública mundial. Chegou um ponto que o mundo todo está perguntando, por que vocês continuam matando índios? E eu sempre digo, não é o governo que está matando, não é o exército que está matando, é uma competição, mas estão sendo mortos. E eu estimulo, tanto quanto possível, que a opinião pública internacional reclame. E essa reclamação chega, por exemplo, a ponto de que o BIR, o Banco Mundial, diz, não empresta mais dinheiro se vocês vão liquidar os índios. Então o Collor e o governo brasileiro, em função de razões materiais dessas, começam a se preocupar e foi feito um esforço, que ainda é muito pequeno, para demarcar para cada tribo um território. Agora, o ato que ele foi fazer lá, você calcula, em 1952 começou esse ato, porque estavam no Xingu os irmãos Vilas Boas, que são os heróis de São Paulo. Eles estavam lá e tinham salvado aqueles índios. E eu, com eles, queria ver se conseguia salvar mesmo.
Então, procurei o Getúlio e consegui do Getúlio que reservasse uma área imensa, 3 milhões de hectares, que era para os índios do Xingu. E veja só, mas o argumento com o Getúlio foi esse: se eu falasse de índio, ele não se comoveria. Mas eu disse: olha, presidente, é preciso que os netos dos nossos netos vejam a natureza brasileira. Os fazendeiros estão entrando aí, boçais, estão tocando fogo em tudo. Quando você toca fogo, desaparece até as bactérias que fazem a terra ficar viva. Nós não podemos estar destruindo um pedaço do Brasil, no centro do Brasil, que tem florestas e tem índios que sabem manter a natureza, porque só comem macaco, não comem quase nenhuma outra caça, e índios com uma cultura muito bonita. Se o senhor reservar um pedaço grande, nós podemos ter certeza que um brasileiro do ano de 5.000, do ano de 6.000, veja o que era a natureza prístina. E por isso é que o Getúlio se comoveu e foi feito aquilo. Pois bem, isso é 52, feito por mim, com os irmãos Vilas Boas e com Noel Nuttall. Pois bem, então só agora que saiu o documento. Só agora a Collor foi lá e assinou. Isso podia ter sido assinado há muito tempo. Dizer, Alex tentaram... Alex, só um pouquinho, só para o Alex Sonic que estava esperando antes, o Ricardo, em seguida você, por favor. Bom, primeiro eu queria cumprimentar o Darcy, que agora em 5 minutos deu uma explanação incrível sobre todas as coisas, então que até intimida a gente fazer pergunta, Darcy. Mas eu queria te perguntar de uma outra coisa, não dos índios. Outro dia eu li no jornal que uma deputada do seu partido, PDT, chamada Beth Aziz, do Amazonas, pelo que eu li no jornal, ela foi prestar solidariedade na Embaixada do Iraque, ao Iraque, né? Então, eu queria saber se essa é uma posição do partido, o que você acha disso, e qual é a posição que você tem nessa guerra do Iraque contra o mundo. Você me leva para o Iraque, rapaz, o assunto estava muito bom. Aquele negócio é muito confuso. Você quer uma conversa sobre o Iraque? Eu queria saber o que você achou da visita da Beth e prestando solidariedade ao Iraque, né? A visita da Beth, o quê? Sim, a Beth foi à Embaixada do Iraque outro dia em Brasília para prestar solidariedade ao Iraque nessa guerra. Né? Eu acho que ela fez muito bem, porque no fundo é o seguinte: toda a imprensa mundial está toda concatenada para nos mostrar que o Saddam é um bandido completo e que o Bush é aquela maravilha. Né? Então, os meninos norte-americanos que foram apanhados lá apresentam tão machucados, coitadinhos. Esses machucados, quantas pessoas machucaram jogando bomba lá embaixo? De repente, ninguém se comove com os milhares que morreram debaixo das bombas, que esses aviões superpoderosos estão liquidando, triturando um país e triturando um povo. Mas levado, tem muita gente no Brasil inteiro, no mundo inteiro, comovido, coitados, os pilotinhos, coitadinhos, foram maltratados, talvez debateram, deram palmada nele. Ora, a coisa não está correta. Eu quero manifestar solidariedade aos pilotos norte-americanos, de certa forma, que estão sacrificados, que caíram lá. Aos norte-americanos que estão condenados, porque os norte-americanos pensaram que terminasse a guerra em 4 dias. Depois pensaram 4 semanas. É capaz de durar 4 anos. Eles já estão contando que são 6 meses. Isso vai durar 4 anos. É muito complicado. O Bush meteu a mão num negócio muito ruim. Ele se meteu no Vietnã. E a coisa é muito feia. Agora, o que está atrás desse quadro que a gente tem que tentar entender? Há uma parcela imensa da humanidade que é o mundo muçulmano. O mundo muçulmano, se você compreende, todo o Maghreb, que é o norte da África, toda a Ásia Menor, todo a norte da Índia, que é o Paquistão, até a Indonésia, tem uma população imensa de domínio muçulmano, que é de 1.000 milhões. É 1 bilhão de pessoas. Essas pessoas todas é uma civilização que está oprimida há anos. Essa foi a mais bela civilização do mundo, do ano 800 até o ano 1400. Mas como todas as grandes civilizações, um dia ela caiu. Ela caiu e entrou em feudalismo. Virou pequenos nódulos locais. E os ingleses pegaram, liquidaram aquilo, os franceses também. Houve uma primeira reação contra isso, de uma civilização muçulmana árabe que quer restaurar-se. A primeira restauração que o mundo descreveu como um bandido era o Nasser, que conseguiu tomar o canal de Suez e fez um papel muito bonito. A segunda tentativa foi o Ayatollah. O Ayatollah, para nós todos ocidentais, era uma pessoa extravagante, era uma coisa assim, de uma religiosidade enorme, estranho. Mas ele também, o que ele queria? Ele queria dar força para a unidade dos povos muçulmanos. Atualmente é o Saddam. O Saddam é chamado em árabe por uma expressão que significa santo guerreiro. A imagem que tem dele é que o povo brasileiro tem por um São Jorge. Você calcula se aparecesse no Brasil uma figura que o povo começasse a ver como São Jorge, é uma coisa séria. Tudo isso você pode dizer que são irracionalidades. Mas os povos, as civilizações se fazem não é só com racionalidade. A racionalidade que querem, por exemplo, é Israel. Israel está lá, era a fortaleza norte-americana para controlar aquela área. Mas Israel, a própria esquerda de Israel, insiste em que houve um erro fundamental. Israel, que só dominou aquela área no ano de 600 a.C.,
com o Estado sacerdotal, 600 antes de Cristo estavam lá. Voltaram depois, porque o mundo se comoveu com o drama dos judeus e queria dar a eles um lugar, uma pátria. Se deu a pátria. O que todo mundo esperava, que tinha juízo, é que eles chegassem lá e organizassem sua pátria como um ente cívico, um Estado. Quando você organiza um Estado, quem nasceu nesse Estado é cidadão. Todo mundo esperava que Israel fizesse isso. Quer dizer, um negro no Brasil veio da África, mas por nasceu aqui, ele é cidadão, ninguém nega isso a ele, ser cidadão brasileiro. Os Estados Unidos, ao negar durante algum tempo, queriam mandar os negros para a Libéria, né? Mas viu-se logo que era um absurdo. Não há ninguém mais americano que o negro. O negro não tem caminho de volta, ele foi desafricanizado. Agora, o que faz Israel? Chega lá e declara, só é cidadão que é circuncisado. E estavam lá os palestinos há séculos. E começa os palestinos a ser postos em campo de concentração. Então criou-se uma situação terrível, que é um drama que a gente tem que ajudar Israel também. Mas ajudar também dizendo, senhores, tentem criar um ente cívico, tentem reconhecer que Palestina tem direito também. Por que não faz um Estado como todo Estado cívico, que se baseia no território? Por que continuar fazendo um Estado religioso? E como Estado religioso, se criou uma situação insuportável. Para você perceber a gravidade disso, veja só. Israel está no paroxismo de que ele pode ganhar todas as batalhas, todas, sem ganhar a guerra. Ele não pode perder nenhuma batalha. Sim, mas a situação de tensão terrível de um povo que está condenado a vencer sempre e sabendo que um dia pode perder, tal é a situação anômala que se criou. Então, essa situação é anômala, como é anômala também o esforço dos povos muçulmanos para levantar sua cabeça, para se organizar. Foi a mais bela civilização. Você fala, por exemplo, que a nossa civilização ocidental é herdeira da civilização grega. Mas na Idade Média ninguém sabia de Grécia nenhuma, não sabia nem de Roma. E a Europa feudalizada esqueceu de tudo. Quem levou a civilização grega foram os árabes. Quando você fala em matemática, você imagina, é possível fazer alguma conta com o número romano? Faça uma multiplicação com 4hm, é difícil. Agora, com o organismo árabe, pode. Então, essa civilização é que se esforça para ser parida, para surgir, e vai surgir como uma situação importante dentro de 100 anos. Tudo que nós estamos vendo lá são episódios dessa briga. Quer dizer, Darcy, a tua posição pessoal é pró-Iraque nesse conflito? Não é pró-Iraque, é pró-humanidade, é contra contenções, é contra sacanagens também, de que o interesse ali é tomar conta da fonte de petróleo. O que é o Iraque? Para ver bem, o Iraque é como o Espírito Santo diante de Minas Gerais. Se Minas Gerais fosse um Estado autônomo, como é que ela podia ser Estado autônomo e o porto do mar era o Espírito Santo? É claro que ele tomou o Espírito Santo. Quer dizer, como é que o Iraque fica lá por dentro? Todo o acesso que ele pode ter por mar, os ingleses eram um tampão. Inventaram um tampão. O Iraque pertence a uma família. Tem lá seus centenas de membros. São donos de uma das maiores fortunas do mundo, que é 10 ou 20% do petróleo do mundo. Então, é claro que é uma coisa errada. Para os ingleses era conveniente para aquele Estado tampão. Como um dia, com muita sabedoria também, os ingleses ajudaram a colocar o Uruguai como Estado tampão. Para nós é até útil. Para não haver guerra do Brasil com a Argentina, criou o Estado tampão. Mas, no caso, lá era muito mais complicado. E é claro que os árabes é que têm que tratar disso, têm que encontrar um caminho. Mas os norte-americanos, em função de que se o Saddam vence, se o Saddam não é atacado, os norte-americanos tinham autorizado o Saddam a ocupar o Kuwait. Depois voltaram atrás. Por que voltaram atrás? Porque Israel pôs a boca no mundo. Esse homem com esse exército aí vai ser uma ameaça para o mundo. E, sobretudo, a Arábia Saudita disse os norte-americanos, nós pagamos a despesa da guerra, damos trilhões de dólares para vocês. Por quê? Esse Saddam vai acabar chegando aqui na Meca. E se ele chega na Meca, a Meca, na cidade sagrada, Kaaba, da Arábia Saudita, cada muçulmano são 1 bilhão. Tem uma vez na vida que ir lá. Então, essa é a cabeça espiritual de uma civilização tão importante quanto a cristandade. Professor, bem, ele tinha medo, o rei lá, o Fayal, ele tinha medo de que Saddam tomasse aquilo. Então, é uma luta muito complexa. Uma luta muito complexa em que está sofrendo o povo que está sendo triturado por essa guerra técnica. A guerra técnica me dói muito. Quer dizer, falavam que é cirurgia. Mas você faz cirurgia para salvar a vida, não é para matar. Que cirurgia é essa? Só um minutinho, só tentar organizar, por favor, a entrevista, que nós já estamos com quase 20 minutos de programa e só conseguimos fazer 2 perguntas. Então, eu vou aqui. O Ricardo Cocho tem uma pergunta e depois a Roseli Tardelli, por favor. Se o senhor puder ser um pouquinho mais breve, por favor. Ricardo Couto. Darcy, eu queria sair da Guerra do Golfo. Peço voltar um pouco para a Guerra Brasileira, o que o senhor disse antes. Você falou dos muitos fracassos do nosso país, da morte dos índios. Não são só os índios que estão morrendo.
O Brasil, às vezes, lembra, eu queria que você desse uma interpretação como antropólogo, certas pessoas que não dão certo na vida. Né? Pessoas que têm tudo para dar, estudar em bons colégios, têm boa família, se vestem bem, têm alimentação e não dão certo por algum motivo. A impressão que dá, no limiar do ano 2000, é que o Brasil não deu certo. É um projeto de país que não deu certo. Queria que o senhor me explicasse rapidamente por que não deu e se ainda pode dar. Porque eu reivindico que a frase, o Brasil é um país que ainda não deu certo, é minha. Eu falei isso pela primeira vez. Então, eu tenho alguma coisa que ver com isso. Mas veja só, é uma coisa lamentável, você vê, um país com 150 milhões de habitantes, a maior das nações latinas em tonelagem de carne humana. É muito mais que a França, muito mais que a Itália, até mais que os dois juntos. 150 milhões de habitantes, com um território riquíssimo. Por que está atrasado? Porque era atrasado no passado? Não. Os Estados Unidos era paupérrimo. Os Estados Unidos só tinha igreja de tábua. E era uma gente muito atrasada. E quem fez os Estados Unidos foi Haiti. Os Estados Unidos eram uns imigrantes que estavam lá que produziam comida e manufatura para vender para o Haiti, para vender para o Caribe. Pois bem, mas os Estados Unidos, que era paupérrimo, cresceu na civilização porque se organizou para si como um povo autônomo. Mas aqui, como é que o Brasil organizou? O Brasil nunca foi organizado para si. É um país, nossa sociedade foi sempre organizada como um proletariado externo. É um proletariado que o mercado mundial coloca aqui para atender às necessidades não dessa gente, não do negro que estava aqui, não do índio escravizado, mas da Europa. Primeiro concentraram negros e índios, os milhares, e gastavam como carvão, queimavam na produção para produzir o açúcar para adoçar a boca de europeu. Depois, para explorar ouro, Minas Gerais multiplicou por 3 a quantidade de ouro existente no mundo, para enriquecer o europeu. Nunca o povo brasileiro esteve fazendo alguma coisa para ele. Ou fazer café para também dar sobremesa dos europeus. Agora, o que faz? São Paulo, todo mundo produz soja. Soja. Deixa de produzir feijão, diminui a produção de feijão em relação à população. E aumenta prodigiosamente a produção de soja. Uns idiotas ficam orgulhosos. Somos o segundo produtor mundial de soja. Sim, soja para quê? Para engordar pouco no Japão? Para engordar pouco na Alemanha? Eu não tenho nada contra produzir soja para o fazendeiro ter lucro. Mas só uma agricultura socialmente responsável se permite produzir soja que dá lucro e não produzir feijão, nem mandioca. Farinha de mandioca e feijão que o povo come tem cada vez menos. Então, esse país não está organizado para o seu povo. Não há nenhum projeto desse. Você vê o Collor aí, a modernidade que ele fala, é uma modernidade de fancaria, a coisa mais arcaica que tem. Ele quer mais do que já tem. O que já tem aí é bom para a camadinha rica, super rica. O governo publicou os dados. Nos últimos 20 anos, os anos da ditadura, os ricos ficaram triplo dos mais ricos e os pobres mais pobres. No ano passado, mais ainda. Como os pobres já eram muito pobres, é uma miséria. Estão condenando o povo a se deteriorar. Isso diz respeito à raça brasileira que vai ser deteriorada. Então, nós somos um povo que nunca foi organizado para si mesmo. Se nós organizarmos o Brasil para si mesmo, eu tenho certeza que esse país está pronto para florescer com uma civilização lindíssima. Primeiro porque somos gente feita de todas as humanidades. Muito índio, que é uma gente bela, com sentido solidário, com muita vontade de beleza. Muito negro, com vontade de alegria. Exatamente porque a vida é muito azarosa. Cada oportunidade de fazer uma alegria, ele agarra com as duas mãos. Muito europeu, que são muito idiotas agora. O imigrante, sobretudo em São Paulo, tem uma atitude assim de soberbia. Os idiotinhas ficam aí, como se eles tivessem feito tudo. Eles chegaram aqui no fim do século passado. Então encontraram o país feito. Esse país não estava feito. O país estava independente. E ficam com a atitude como se o brasileiro fosse uma porcaria e o bom são eles. Então, essa prepotência contra o povo, contra o índio, contra o negro, contra o mestiço, contra o brasileiro, 90%, tem que ser superada para que nós organizemos um país solidário de todos nós, em que o europeu que tem um nível técnico maior, o descendente dele, dê o seu componente e em que se acabe com as loucuras. Você vê essa equipe do Collor, é uma coisa tremenda, me assusta. Esses meninotes que surgiram aí de repente, prepotentes, arrogantes, acham que resolvem tudo e criar coisa mais atrasada. Você vê a canalha que está dizendo, é preciso de economia de mercado. Acaso não é mercado? Não é mercado está matando o povo de fome? Não é para atender o mercado você produz soja e não feijão? Para quê? Dizer, alguma restrição houve para a organização do mercado? Depois da ditadura, a ditadura foi feita contra uma política social do Jango, que queria organizar o país para o seu povo. O golpe foi dado por isso. A Veja publicou, há semanas atrás, um inquérito do Ibope, em que se verifica que o Jango, quando caiu, no dia que caiu, tinha 70% do apoio do povo. A reforma agrária tinha mais de 70% de apoio. Quer dizer, eles fizeram um golpe para impedir a reforma agrária e para impedir o controle das multinacionais, que ficaram dominaram tudo. Esses banqueirões que enriqueceram incrivelmente. É evidente que
Há um lugar para o banqueiro, há um lugar para o plantador de soja, mas tem que haver um lugar para o povo comer todo dia. Eu conheci a Grécia na pobreza, conheci Portugal na pobreza, conheci Espanha na pobreza, mas a Itália do Sul na pobreza. Mas nunca ninguém deixou de comer todo dia. Todo mundo enchia a barriga, porque a economia estava organizada primeiro para o povo comer e vender o excedente. Aqui não, Senador. somos um proletariado externo, não existimos para nós, existimos para os outros. Você não acha que é por aí? Senador, Roseli Tardelli, por favor. o senhor foi Depois o eleito, Fernando. o senhor foi eleito com 2.700.000 votos. Eu gostaria de saber Fala o mais alto, seguinte. sim, um pouquinho. O senhor foi eleito com 2.700.000 votos, né? Eu gostaria de saber o seguinte. Peraí, Quanto tempo... não foi 2.780, não 80, nossa, 80 votos é uma votação expressiva e importante. Quanto tempo o senhor pretende ficar no Senado e como é que vai ser a relação do senhor com senadores como, por exemplo, José Sarney, o Andrade Vieira, do Paraná, quer dizer, e com o próprio presidente Fernando Collor de Mello? Como é que vai ser o seu desempenho lá no Senado? Olha, vem aqui. Senador, posso pegar senador, carona o nessa senador quer pergunta? pegar uma carona Eu na gostaria pergunta de aqui, saber aproveitando. quais são os planos Enquanto é para o tempo. Senado. O senhor disse que pretende estender o CIEPS, a experiência do CIEPS pelo Brasil inteiro. Como é que o senhor pretende viabilizar isso? Essa é outra pergunta, para responder a primeira. Tudo bem. Você colocou a questão de que, das minhas obrigações com o meu eleitorado. Eu fui eleito por esse eleitorado tão grande, me orgulho muito disso e não quero falhar diante deles. Quem vota para um senador quer que o senador seja senador. Então, o que eu procuro dizer ao Brizola é o seguinte: Brizola, cada senador tem negócios. Tem fazenda, tem banco, tem indústria. Eu não tenho negócio nenhum. Eles vêm toda semana aos seus estados e cuidam do seu negócio. O meu negócio é o bem pátrio, o bem comum. O meu negócio é educação. Então, eu posso também passar 2, 3 dias por semana. O Senado tem meses de recesso, eu estarei todo o tempo também. Eu quero ver se eu combino as duas coisas. Não pode combinar eu exercendo o mandato que o Brizola me oferece de supersecretário, porque eu não posso. O Senado, eu teria que me dispensar do Senado. Então, eu quero conciliar. É um assunto meu e do Brizola que nós estamos discutindo e que vamos encontrar uma solução. O certo é que eu quero muito ser senador, no Senado, um lugar para trabalhar, que eu desejo, para tratar com a lei de diretrizes e bases, que é a lei geral da educação, que pode ajudar muito. Tem muita bobagem, tem muito erro nessa estruturação da educação que eu quero corrigir. Por outro lado, as causas da minha vida foram faladas aí. A causa indígena, a causa da reforma agrária, a causa de garantir fartura, a causa de garantir pleno emprego. Essas causas foram causas da minha vida inteira. E no Senado eu posso exercer isso. E eu creio que eu posso combinar isso com uma colaboração para o Brizola, que eu dou com muito gosto, porque eu adoro o Rio de Janeiro. Tenho enorme admiração pelo Brizola. Brizola é, meu juiz, o maior estadista desse país. O maior estadista que esse país já gerou. Eu vi muito bem isso. Eu vi, por exemplo, na Europa. Todo mundo passou por lá. O Arraes, Fernando Henrique Cardoso, Gasparian, eu, Ulisses. Eles nem viram ninguém. De repente chegou o Brizola, todos viram. O Willy Brandt ficou amigo dele, Mário Soares, o Mitterrand. Esses bodes se entendem, o negócio de carisma existe. Então, um bodão daqueles se sentou. E o Brizola passou a ter uma intimidade, e é visto como estadista grande da América do Sul. Uma esquerda pode achar que o grande estadista é Fidel Castro, mas o projeto de Fidel Castro é muito estreito. A grande figura é o Brizola. Então, esse homem que percebeu a importância da educação vai fazer uma revolução. Nós começamos a fazer a revolução e vamos continuar fazendo essa revolução. Uma revolução educacional. E por que educação? Eu gostaria de fazer outras revoluções, mas na órbita do Estado não se pode fazer. Na órbita do Estado que você pode fazer é educação. E educação é indispensável. Sem uma educação séria, sem incorporar a população de São Paulo e do Brasil, a situação letrada, em que eles estão imersos, mas que estão marginalizados, o Brasil não dá certo. Tem que ensinar a ler, escrever e contar todo mundo. Lula, por exemplo. Lula quase foi presidente da República e podia ter um bom presidente. Por quê? Porque sabia ler, escrever e contar. Se não soubesse, ficava varrendo a porta da fábrica. Então não há nada mais profissionalizante do que ler, escrever e contar. O que a escola tem que fazer é isso. O menino que aprende a ler, escrever e contar, na fábrica, na escola, na fazenda, no comércio, ele vai adiante. Mas isso é indispensável. Isso tem que ser feito. Isso só Brizola tentou no Rio de Janeiro, nas condições que o povo exige. Tem uma escolinha de 4, de 6 horas, em que o menino passa por lá, sem atender os requisitos. No mundo inteiro, no mundo desenvolvido, a criança fica 8 horas, come uma refeição, porque ele fica 8 horas, tem que comer uma refeição na escola. E a escola é o lugar em que ele estuda, em que ele come, em que ele toma banho e em que ele além das lições, tem uma professora que faz com ele os exercícios. Não manda exercício para casa. Como é que você pode mandar fazer exercício em casa? Um menino, 80% são assim. Não tem casa. Na casa não tem uma mesa. E não tem a suposição das pedagogas doidas.
a suposição de que na casa tem alguém que já tenha feito curso primário. Se ninguém fez curso primário, ninguém pode ajudá-lo na casa. Essa é a questão. Aqui, você... Os planos do senhor para o Senado e como o senhor já disse que quer estender a experiência do CIEPS, espalhar pelo Brasil. Isso é viável? Como é que o senhor pretende? Olha, começa já a se estender... Pode ser aplicado até a vários deputados, né, o CIEPS, né? Tem vários deputados que, em matéria de letras, poderiam voltar a frequentar o CIEPS também. Né? Mas vê, o Rio Grande do Sul, nós ganhamos o governo do Rio Grande do Sul. Já o Colares, uma das forças dele é que ele fez vários CIEPS como prefeito. Ele vai continuar. Ele vai tomar todo o recurso que puder para isso. Vai também fazer isso, vai fazer 100 CIEPs o governador do Espírito Santo. É possível também que alguns estados do Nordeste. Tem, aqui em São Paulo, é americano, eu vou inaugurar... O senhor acredita que atacar o problema da educação no Brasil seja fazer CIEPs nesse momento? É o seguinte, a escola brasileira pública é intrinsecamente desonesta, porque ela está adequada ao aluno de classe média. Há um teste que as professoras fazem, chamado de prontidão, para ver quem é que está pronto para ser alfabetizado e quem não está pronto. O menino que está pronto, dá uma professora boa, cuida muito bem dele. Mas o que não está pronto, eles deixam na vala comum, porque dizem... E a teoria terrível, a teoria tarada, é de que o fracasso da criança pobre na escola é culpa da criança pobre. Isso é uma barbaridade. Na realidade, na escola tal como existe, nenhuma criança pobre pode progredir. Então, em vez da escola se adequar ao aluno, que é a maioria, os 80%, ela adequa aos 20%. Então, ela serve esses 20%. Então, o menino pobre chega lá, vê o menininho riquinho e adiante, porque quando fala de 80% que fracassam, os 20% não é por ser inteligente, não é porque vem da classe média. Tem casa em que todos leem, em que falam de leitura, tem material de leitura, tem revista, tem jornal. E ele chega na escola com metade da coisa. Aquilo tudo que ele tinha em casa, a escola tem que dar a ele. Então, em lugar da escola pública, que está destinada a toda a população, em vez dela tomar o menino, que é fraco, para ajudá-lo, ela deixa na vala comum, porque aí vai tratar daquilo que está pronto. Isso é de uma desonestidade intrínseca. Para sair dessa desonestidade, você tem que criar como CIEPS. No CIEPS, o menino entra... Passa o dia inteiro, de manhã ao chegar, ele toma. No mundo inteiro só dá o almoço. Porque o café da manhã, o breakfast na França, o breakfast nos Estados Unidos, o petit déjeuner na França, o xoxô no Japão, o menino come essas coisas. O menino come lá, não precisa comer na escola. Mas há gente que reclama como que eu tenha dado isso. De que barbaridade. Eu dava uma fruta, podia ser uma laranja, uma maçã, uma banana, um pão com manteiga, um copo de leite, às vezes de soja, se não desse bem para ele o leite de vaca, e café. Custa tanto, não pode dar isso. E é claro que o menino chega com fome, comiam aquilo avidamente. Tem um almoço. A fome era tal, meu caro, por exemplo, galinha. Quando serve galinha, os meninos comiam toda a galinha possível, comiam de vomitar, porque também queriam comer tudo, porque não acreditavam que outro dia ia ter galinha. Só depois de uma semana é que não precisava comer tudo. Então, é uma coisa de um lado linda. E aí eu quebrei vários cristais importantes. Havia um cristal que me preocupava muito. Uma ideia desenvolvida no Chile, segundo a qual o menino que não comeu nos 3 primeiros anos tem um estrago mental que não recupera mais. Nós verificamos certos que não é assim. Se você alimenta esse menino, dá ginástica, atenção e carinho, em 6 meses ele pega os outros. Então isso é uma coisa muito importante. Essa meninada não está perdida. Então é como o bezerro. O bezerro pode ficar sem comer, quando você dá comida a ele, o menino restaura. E essa foi uma descoberta muito importante. A outra é que se pensava que os meninos com a vitaminose não enxergavam. Então eu mandei fazer exame de vista para todos os meninos. E verifiquei que 2,5% é que tinha problema. E esse 2,5% se concentra com óculos que custa R$13.000. Ora, e demos a todos eles. São coisas que têm que ser feitas. Professor. Só o seguinte, o Brasil não deu, é de perguntar por que o brasileiro é tão tarado no tratamento do povo, não cuida de que ele come e com as crianças, não cuida com a educação. Por que é tão tarado? A única explicação que eu tenho é que nós fomos o último país, junto com Cuba, a acabar com a escravidão. E a nossa classe de dirigente, dominante, ainda tem a mentalidade de senhor de escravos. São netos, bisnetos de senhor de escravos. E considera o povo uma espécie de carvão para queimar na produção. E tem um desgosto por ele. Brizoles, no Japão não tinha isso, porque todo japonês tem um olhinho meio doado, igualzinho. Então o nobre japonês sabe que os outros eram iguais a ele, podia até ensinar. Mas aqui esse brancão,
olha para o negro, o mulato, como sendo inferior. Esse preconceito que há aí, e achava que não tinha jeito. Dá jeito. Esse país tem que ser feito com o seu povo moreno, tal como ele é, e que é perfeitamente recuperável, mas tem que se gastar nisso. Tem que se dar toda a atenção à educação. Professor. Isso é que eu vou fazer em 2 planos. Não só no plano de transformações legais no Rio, em Brasília, que são várias, mas levando adiante o programa do Brizola e, sobretudo, ajudando a quem quer que seja que queira fazer certo. Narciso Calil tem uma pergunta para o senhor, depois o Vilmar. Narciso, suas ordens. Falar um pouco de política, professor. Vamos lá. Não sou muito bom nisso, não. O Brizola acabou de fazer uma visita ao presidente Collor e não fez nenhuma crítica. Foi um entendimento civilizado. E o senhor, recentemente, numa entrevista ao Jô Soares, que depois foi reproduzida nos jornais, fez rasgados elogios à ministra da Fazenda, ministra da Economia, a Zélia. Essa menina é formidável. Isso, exatamente. E ela tem todo o direito de várias coisas e A tal. expressão do senhor a respeito da Zélia foi: essa menina é formidável. Mas eu estou querendo saber o seguinte, uma nova postura do PDT em relação ao governo federal? Não. E como é que o senhor concilia as críticas que o senhor acabou de fazer? O senhor desceu o sarrafo agora há pouco. Aí. Os meninotes do Collor. Meninotes e coisas desse tipo. Como é que se concilia o presidente do seu partido conversando num nível de estadista com o presidente que tem esses ministros que o senhor chama de meninotes? É uma nova postura, um novo jeito, ou vamos cair de novo nessa geleia que a política brasileira... ou não? Isso é arrogante. Mas vê lá, eu gosto muito de meninotes e meninotas. Assim, isso eu sei. Não tem nada, não gosta de velho. Tá ótimo. Mas veja, o Nelson Carneiro fez a campanha eleitoral toda dele, dizendo que o povo devia votar nele, porque ele podia ir com um pratinho, pedir um dinheirinho aí ao Collor. E nós dizíamos, olha, um governador do Rio não tem que sair com pratinho a pedir ninguém, e o Rio não precisa de favor nenhum de ninguém. O Rio é um estado rico, vai ser mais rico ainda, e não precisa de favor de ninguém. O Rio precisa daquilo que ele tem direito. É como São Paulo também. São Paulo tem que pedir, tem direito. Quando o dinheiro federal vem para cá, o que vem porque deve a São Paulo. E São Paulo não tem que estar agradecendo, não tem que se humilhar, não. Então, na realidade, há 2 entidades que o povo criou. O seu Collor, que eu não votei nele, mas que foi o presidente, está eleito e nós temos que respeitar como coisa eleita. E outro que é o Leonel Brizola, que pensa o oposto dele. Mas tem 2 funções, tem 2 mandatos, e nesses 4 anos tem que conviver. Então a primeira coisa do Brizola foi fazer uma visita. Não é de puxa-saco, não. Uma visita de 2 homens de Estado para tratar de questões. E foi uma visita boa, séria, do tratamento da órbita federal, da órbita estadual, em que o Brizola, inclusive, acho que foi mais exitoso que os outros governadores, porque levou uma lista de coisas. Não, o governo federal está sabotando o Rio de Janeiro há anos. Por exemplo, a Light. A de São Paulo virou Eletrobras, vocês venderam. Nós queremos comprar Light do Rio, tal como vocês venderam a de São Paulo. Por que discriminação de não nos dar no Rio o que vocês deram a São Paulo? Por que fazer da Light do Rio um centro de exploração da Eletrobras que escorcha o povo do Rio de Janeiro e que representa um atraso? Por que não nos dá a oportunidade que fez São Paulo? É uma cobrança. Outra cobrança. Por que em São Paulo vocês deram aos paulistas essa beleza de TV Cultura, onde nós estamos falando agora, e em todos os estados entregaram as TVs educativas aos estados, exceto no Rio? É uma discriminação? É uma bandalheira? Por que vocês querem agora privatizar a Companhia Siderúrgica Nacional? A Companhia Siderúrgica Nacional é o útero de que o Brasil nasceu. Ela não custou uma guerra. Fazer a Siderúrgica Nacional foi o que Getúlio exigiu do Roosevelt. Você calcula, o Roosevelt era MPLS, saiu com sua cadeira de roda de lá, teve que ir para Natal, de avião, para conversar com o Getúlio, e o Getúlio está bom, estamos tentando fazer uma siderúrgica há anos. Minha propensão é apoiar os aliados, mas nós temos reivindicações. Vocês têm que fazer uma siderúrgica. Se eu não consigo agora, eu não consigo nunca mais. E é evidente que talvez pudesse conseguir com os alemães. Então, acertou a siderúrgica. A siderúrgica foi feita pelo United States Steel durante a guerra. No fim da guerra, em 1945, ela foi inaugurada. Tinha uma canalha toda dizendo, é um absurdo esse ditador, está exigindo, na hora de fazer canhão, fazer uma siderúrgica, é um absurdo. Absurdo ou não, foi a siderúrgica nacional que construiu o Brasil moderno. Quer dizer, modernização é isso, não é bobageira
Estão falando aí de dar mais direito aos banqueiros, mais direito à chamada livre empresa, que é o livre lucro e a irresponsabilidade social. Então, é essa a situação. Mas como é que o senhor acha que vai ser o comportamento do Brizola no acompanhamento desses pedidos que ele fez? Pois é, ele vai ser exigir radical, essas coisas do governo exigente? federal. Como é que é? Porque são Qual vai coisas... ser o comportamento da bancada do Vamos ver, PDT? Na realidade, é o seguinte, No nós Senado, temos na proposições colocadas lá. O Collor tem que dizer, eu não dou porque eu não quero dar, porque eu gosto dos paulistas e gosto dos mineiros e dos pernambucanos, não gosto de você, não dou. A TV, por que não dá? Então, o importante é a coragem de dizer, vocês têm que tratar o Rio como tratam outros estados. Vocês venderam a Eletrobras, criaram a Eletropaulo. Eletropaulo. Criaram o Eletropaulo. Por que não criar a Eletrorio? Por que não? Nas mesmas condições. Por que querer agora vender a iniciativa privada? Nos sustou uma coisa tremenda, tremenda. O golpe da Light. A Light, que foi atrás do Brasil e de São Paulo, durante anos, teve que ser vendida, e eles próprios queriam vender, porque não queriam investir aqui. Pois bem, naquele momento foi uma mamata tremenda. Comprou-se a Light ao valor que ela podia ter, 12 anos antes dela ser entregar todo o patrimônio. 12 anos antes, uma mamata. Tinha um japonês, Weck, me chama é um negociante, um empresário rico nos Estados Unidos. Esse Weck, esse diabo fez um negócio aí, um negócio incrível. Disse que comprou por 380 milhões de dólares, todo mundo achou barata lá, 380 milhões de dólares, mas embutiu uma dívida de $1 bilhão. Agora, professor, então, um alto negócio que fez a Light, e agora, que a empresa privada, que não foi capaz de ir adiante, que fez aquele desastre todo, que era uma atraso do Brasil, e quer que esses ricos empresários privados consertem. O empresário privado é muito bonzinho, mas não é flor que se cheira, não. Nesse país, quem teve lucro, quem cresceu, foram empresários privados, foram sobretudo banqueiros e as multinacionais. E o povo só empobreceu. Brizola e eu estamos aí para professor, conta. O senhor não disse, afinal, a ministra Zélia Cardoso de Mello é formidável ou não? Essa declaração de amor que o senhor fez no programa do Jô Soares... Em primeiro lugar, é uma moça muito bonita. Ele se referia ao comportamento dela quanto à dívida externa. O senhor disse que ela saiu publicado no jornal. Queixada dela, mas ela é muito bonita. Segundo, é uma mulher que tem muita coragem. Olha, pela primeira vez, olha que eu sou velho, eu estou nisso há muitos anos. Eu tratei do negócio da dívida externa brasileira quando eu era chefe da Casa Civil. O nosso homem era Roberto Campos, ou era Santiago Dantas. Mesmo contando com eu nunca encontrei um negociador que negociasse do nosso lado, porque todos eles se comoviam muito mais com os banqueiros do que conosco. Pela primeira vez, a dona Zélia coloca homens lá que falam linguagem brasileira. Não há dúvida que o grupo dela, na dívida externa, está defendendo o interesse brasileiro. Então, eu temo que possa mudar, mas não mudou, não. Então, realmente, é respeitável. Como eu estou tratando da minha pátria, não é de implicância, quem faz coisa certa tem que ter apoio. Agora, é claro que eu digo ao mesmo tempo que há uns energúmenos que chegaram aí, como grande parte da equipe dela é de energúmenos, que chegam como se tivesse descoberto... Quais são os energúmenos? Vários que querem vender a Light para a empresa privada, os que querem acabar com o comércio internacional. Primeiro, onera o comércio internacional para mandar aço barato para São Paulo fazer agora, professor, e para o Rio fazer... A Companhia Siderúrgica Nacional não seria um pouco de saudosismo? Estado de insolvência. E agora querem vender? Aquela empresa que foi feita pelo Getúlio, que custou uma guerra, e que é onde o Brasil nasceu, o Brasil moderno nascer, modernismo ou modernidade é fazer volta redonda, é fazer as coisas que nós estamos fazendo. Mas, professor, o senhor apoia essa medida que está sendo proposta pela equipe da ministra Zélia de acabar com a estabilidade dos servidores públicos? Não apoio. E a maior parte das coisas dessa equipe eu não apoio. Não apoio pelo seguinte, há uma tara contra funcionário público, que é uma coisa que é paulista. Você lembra o Gênio Quadro? Uma tova de desespero para os funcionários, que chegavam na repartição, mandava cortar os pontos, todo mundo tinha que chegar às 8 horas da manhã. Era um horror. Isso não melhorou muito a administração de São Paulo, mas tinha um efeito que os operários todos gostavam muito que eles chacoalhassem os funcionários. Mas como é que vai fazer para acabar com esse volume enorme de servidores aí? Há que fazer. Por exemplo, o Brizola nunca despediu ninguém. Tenta-se fazer uma triagem. Você pega gente que não está trabalhando, em muito lugar está 3 vezes mais do que é necessário. Pega essa gente, faz um depósito
e ele fica ganhando um pouco menos, e vai tirando à medida que ele encontra um lugar em que ele possa trabalhar. Talvez um diretor de grupo sirva mais para ser varredor de porta. Tem que fazer recalchutagem. O que não pode fazer é com a boçalidade de dizer, eu vou despedir 500 mil pessoas. Olha, essas pessoas têm filhos, e têm família, 500 mil significa 2 milhões de pessoas, e tem fecha-eclé na boca, ó, meus filhos, fecha-eclé, até o colo não dá emprego outra vez. Não tem, essa gente vai passar fome. Está desesperando todo mundo. Isso resolve o problema brasileiro? Não resolve. Isso aqui é uma espécie de efeito de demonstração para mostrar que é eficiente. Que eficiência mais hedionda? Vamos fazer eficiência por favor, no outro campo. Só uma última pergunta nesse bloco do Rio Mar Trindade, e nós vamos fazer o intervalo. O governador eleito Brizola esteve lá com o presidente da República e listou 10 prioridades. Entre as prioridades não estava o polo petroquímico de Itaguaí. O polo petroquímico não interessa para o governo Brizola? Absolutamente. Interessa. O que não interessa mais é o seguinte, vê a sacanagem. São Paulo conseguiu subornar a Petrobras e trouxe o gás de Campos para cá. Gás é a suprema força de energia, suprema matéria-prima. Com gás você faz bife, faz mulher bonita, faz o que você quiser. Com gás. Gás faz tudo. Como é que faz mulher bonita com gás? Eu não entendi. Embeleza as mulheres. Embeleza. Você faz uma quantidade de cosmético com gás? Faz qualquer coisa com gás. Então, gás é a suprema matéria-prima. Fizeram um bruto canal, um bruto oleoduto, o gasoduto, que traz o gás para São Paulo. Como é que faz o gás para São Paulo? De Campo para cá e não faz para o Rio. Alguma sacanagem eu vi aí. Primeiro, incompetência dos governos do Rio, que não eram capazes de defender. Incompetência da imprensa do Rio, que devia ter denunciado. Não podem levar gás para São Paulo. Nós não temos nada contra. Tem gás demais que traga para São Paulo. Mas que dê o Rio também. Pois esse gás tem que derramar. Ele tem, primeiro, não está disponível nem em Campos onde ele é produzido, para o Rio. Tem que ser produzido em Campos, tem que ser oferecido para a indústria que quer ir para lá, tem que descer para várias outras regiões para fazer indústria petroquímica. Isso tudo tem que ser revisto como um modo de utilizar uma das riquezas que pode renovar o Rio de Quer dizer Janeiro. que o governo Brizola vai tentar mudar a localização do polo, vai levar ele para Campos e não deixa para o norte do estado e não deixar no sul? Não entendi. O governo Brizola, o projeto é levar para aproveitar o gás de campo, que é queimado, que a Petrobras não aproveita, a maioria A maior parte queimado, não aproveita. Não aproveita. É mudar o polo, a localização do polo, levando para o norte em vez de ficar no sul. Não somos contra que tenha vindo gás para São Paulo. Não estamos contra também que dobre o gás para São Paulo. Nós somos contra que tem que vir para o Rio na mesma quantidade. Professor. A Petrobras é uma sacanagem que ela faça um investimento. É que a porque ela Federação articula das Indústrias investimento de São para Paulo trazer para São trabalhou Paulo melhor que a do sem Rio. trazer para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também tem vez. Professor, por favor, nós vamos precisar fazer um rápido intervalo. O Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje o professor e senador eleito Darcy Ribeiro. Até já. Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando o professor e senador eleito Darcy Ribeiro. Professor, tem aqui alguns telefonemas de telespectadores. O primeiro é de elogio, é da Fernanda Pedreschi. Ela diz que é uma velha amiga sua. Ela diz que mesmo não concordando muito com seus pontos de vista, gostaria de parabenizá-lo pelo seu brilho contínuo. Ela diz que o senhor vai entender a mensagem. Fernanda Pedreschi, aqui de São Paulo, Morumbi. E agora o protesto de 4 telespectadores, Maria Clara Lieberman, Marcelo Rezenhek, Júlio Sanz e Sevek Geber. Todos eles garantem que, para ser cidadão em Israel, não precisa ser circuncisado, como o senhor afirmou. Tá bom. O senhor mantém a sua informação. Eu digo, circuncisado é uma expressão, mas Israel se organizou como Estado sacerdotal. A liderança maior está na mão dos rabinos. Isso atrasa muito Israel. Israel tem uma esquerda socialista
que é da Internacional Socialista, como eu sou também, lúcida e que luta em Israel pelas coisas que eu luto. Em essência, luta para Israel se organizar como Estado cívico, territorial, em que quem nasceu lá é cidadão de lá. E é claro que os palestinos não são, estão há 40 anos no campo de concentração, o equivalente na faixa de Gaza, etc., e Israel continua tratando com enorme brutalidade, coisa que um povo nobre, belo, culto como Israel não pode continuar fazendo. Eu suponho e desejo que a esquerda de Israel domine um dia a política para criar um Israel capaz de conviver com os outros povos que são primos dele, os povos semíticos de lá, árabes, de uma forma criativa, em vez de estar de ponta e com essa perseguição tão tremenda. Agora, no intervalo, eu comentava ali o senhor estava comentando com o Alex Sonic, e o Alex Sonic dizendo que o senhor está falando muito mal de São Paulo, atacando muito São Paulo. Ele queria saber, e eu faço essa pergunta ao senhor agora, ao vivo, no ar, se isso já é um prenúncio da briga futura entre São Paulo e Rio, ou entre Leonel Brizola e Quércia, os dois nitidamente com pretensões presidenciais. Olha, eu sou amigo dos dois, mais de Brizola, mas também do Quércia. Eu estive aqui, eu trabalhei muito com ele no Memorial. O senhor é mineiro também, né? Aprendi a admirá-lo como administrador competente, lúcido. Fez o Memorial. O Memorial tem essa coisa mais importante. O Memorial vai fazer de São Paulo uma capital das Américas, da América Latina. São Paulo até agora o que fazia de importante era uma Bienal, ficou ridícula, são quilômetros de quadros, em geral quadros ruins, é uma coisa horrorosa, ninguém aguenta mais ver aquela Bienal. De repente São Paulo larga esse eurocentrismo, essa subserviência da Bienal e passa a assumir-se como América Latina. E cria essa coisa linda que é o Memorial, é a obra arquitetônica mais importante do mundo moderno, que é um feito. Assim como Congonhas, do Aleijadinho, é sempre visitada, São Paulo vai ser visitada como obra de arte pelo Memorial. Tem essa coisa que é o pavilhão da criatividade, que 20 a 30 mil pessoas visitam todos os dias. Visitam muito mais que os museus de arte de São Paulo, que são os melhores. Mas que tem também grandes tem quadros clássicos. Tem o Polo Mas Petroquímico, o povo não é capaz gasoduto. de ler um Portinari, mas é capaz de ler imediatamente o artesanato. Então, de um lado, eu acho que Quércia fez um bom trabalho. Agora, a sua pergunta no cerne dela. São Paulo e eu. Veja lá, eu sou São meio Paulo, paulista. o senhor e o Rio. Eu sou meio paulista e reivindico. Eu Quércia, tenho Brizola direito e de falar senhor. mal de São Paulo, porque Só eu me lembrar formei uma aqui. coisa, Eu me formei professor, aqui. só lembrar uma coisa. O governador Moreira Franco tinha a mesma posição. Eu queria completar o negócio de São Paulo, para mim é importante. Eu me formei em São Paulo. Eu adoro São Paulo. Eu ando em São Paulo com dores, por vezes, bobagem. Por exemplo, a coisa mais estúpida do que o tratamento que São Paulo dá aos dois rios mais importantes do Brasil, o Tietê e o Pinheiros, viraram canal de carregar merda, né? É uma coisa horrível. Dizer que todas as cidades do mundo convivem com seus rios, põem árvores, pesca no rio. Aqui essa porcaria. Um governador, esse foi o Maluf, meteu 2 estradas expressas. É um horror. Virou um canal sanitário. Sabe, o Tietê que formou o Brasil. O Tietê é um rio tão doido, paulista tão doido, genial. O Tietê é um rio que nasce aqui na beira-mar. Mas em vez de ir para o mar, ele se mete para dentro, vai para Mato Grosso, vai para o fim do mundo. Foi andando com as moções pelo Tietê que o Brasil se fez. Os paulistas trataram o Tietê como canal sanitário. É um negócio de morrer de vergonha. É uma porcaria. Senador. Ainda há na margem do Tietê, na margem do Pinheiro, pedacinhos que se o governador tivesse e o prefeito tivesse juízo, pegaria uns pedacinhos desses, tem áreas até de 1 quilômetro, com poucas desapropriações, tirando aquelas doiduras, aquelas estradonas expressas do Maluf, podia dar a Paulista verde. O mundo todo quer verde. São Paulo sabe que tem menos verde no mundo. Uns imbecis em São Paulo. É força do capitalismo. Eu digo, a força do capitalismo é Londres, que tem 100 vezes mais verde que São Paulo. Força do capitalismo é Paris, com imensos bosques. Força do Paris é Berlim, é o Rio de Janeiro. Agora, aqui asfalto. Paulista chegou a um ponto tal, coitadinho, que um dia eu fui ver um amigo que disse que tinha uma casa com uma paisagem formidável. Eu subi a paisagem dele, era difícil na frente. Eu disse, meu cara, não é paisagem, isso é uma porcaria, difícil não é paisagem de ninguém. Paisagem é verde, é espaço. Então, Mas existe antagonismo entre São Paulo e Rio? Isso o quê? Antagonismo. Ou falar mal Não de São existe Paulo é antagonismo, não. Existe o seguinte, Porque o governador Moreira Franco fez uma verdadeira campanha, dizendo que São Paulo estava fazendo um boicote ao Rio de Janeiro, os empresários paulistas estavam boicotando o Rio de Janeiro.
Não tem. Estavam O Moreira Franco é muito atrasado. Isso, a imprensa Ele é muito paulista e tal. atrasado. Não Agora, é nada de São não é a Paulo. mesma posição que São O Paulo. Rio de Janeiro é o lugar de férias de São Paulo. Quando São Paulo fica cansado dessa dura vida de trabalhar, de aspirar um ar ruim, vai para o Rio de Janeiro. Chega o São Paulo, o paulista chega lá e diz, mas paulista não faz nada, carioca não faz nada, a praia é cheia. De um lado tem muito carioca na praia, mas tem muito mais paulista e mineiro que carioca. Depois, no Rio ninguém dá dinheiro a ninguém para viver, aquele pessoal trabalha. Agora, o Rio é uma cosmópolis, como Paris, como Roma, é gente que gosta de viver. A ideia de que o importante é viver. Trabalhar é importante, mas paulista não aprendeu isso ainda, não. Por favor, atenção. Eu queria saber se essa tua má Você não acha vontade... que é uma beleza fazer um Rio de Janeiro aqui? Esse projeto que o Oscar Niemeyer fez, que eu apoiei tanto, que o Jânio quase tivesse feito, teria feito, que é Nas criar marginais. grandes parques, para paulista poder andar, chupar o verde, levar as crianças. É um absurdo. O Rio tem praias, a praia em si é a grande diversão do carioca. Por que não fazer uma coisa artificial aqui assim? Pode fazer. Tentem salvar São Paulo ainda. Fazer uma ainda praia tem jeito. artificial? Se esperar mais tempo, não Professor, vai que ter nem jeito, Brasília, não. não? O senhor falou fazer uma praia artificial com ondas, assim, que nem Brasília? Hein? Projeto Ué, em Brasília fizeram uma piscina que tem onda. Fazer coisa. Essa billing pode ser melhorada. E, sobretudo, salvar os dois rios. Não é uma vergonha que o Tietê, o rio da unidade nacional, o rio mais importante da glória de São Paulo, seja um canal sanitário? Agora, Vocês deviam morrer de vergonha. Eu queria voltar ao permitir- começo da pergunta, só um minutinho, em seguida, Roseli, por favor. O começo da pergunta era Brizola, Quércia e presidência da República. O senhor falou sobre tudo, agora menos sobre isso. Bom, você quer que eu opte? Brizola. Quero que o senhor diga que bem. Nós estamos nesse assunto, doutor Darcy. Brizola tem que ser agora, não vai ser depois. Darcy, Eu Ricardo, quero eu sou- Brizola Roseli, agora, você. Brizola em 94 e Quércia em Quércia em 98. 98? Quércia é muito mais jovem, pode esperar. Roseli, por favor. Eu democraticamente gostaria de discordar do senhor, dizer que eu, por exemplo, sou paulistana, gosto muito do verde, gosto muito de São Paulo e queria informar o senhor que, por exemplo, o Jaime Martins sabe bem disso, a rádio que eu trabalho, a Nova Eldorado, está numa campanha para despoluir o Tietê, uma campanha que tem tido adesão de muitos paulistanos, baianos, cariocas, etc. Eu vou te dar um beijo muito carinhoso. Viu? Tá bom. Porque, olha, é importante que São Paulo tome na mão isso. O Rio Tietê, nas escolas falam da importância dele. E vocês tratam como um esgoto de Tratávamos, nós fomos, acho que não fomos prata. nós Eu que passei tratamos, hoje, eu não. vi hoje. Está lá, é um canalzão de porcaria, com duas estradas ao lado. Ninguém pode aproximar. Quem é que vai pescar naquela porcaria? Quem é que vai levar a namorada lá? Vargem Fede? seco. Não, está muito ruim. Vocês têm que fazer uma senador, batalha. Darcy, Só pela ordem, por favor. Só E veja só, pela ordem. o Oscar Ricardo Niemeyer Couto. fez uma sugestão para o Quércia, não, para o Jânio, que por que que a Erundina, não, que é uma mulher inteligente, por que que ela não dá um pouco de verde? O que interessa no mundo hoje é o verde. O mundo O está dólar é interessado verde também, na professor. produção, mas está interessado no gosto de viver, Também está interessa. interessado na beleza da vida, na harmonia, da viver com a natureza. Como é que São Paulo pode não ter isso? São Paulo é tão importante. Essa coisa de São Paulo tem 17 ou 18 milhões de habitantes, vai ter 30, vai ser a cidade maior do mundo, maior que o México, maior que Pequim, uma cidade triste, famélica, horrível. Se continuar assim, é preciso ter a coragem de pegar áreas inteiras, fazer bosque. É tarde, devia ter sido feito antes. Mas onde puder desapropriar, desapropria. Faz ao redor da cidade muito bosque. E, sobretudo, Tietê e Pinheiro. Me instala em Tietê e Pinheiro. Ricardo Doutor Couto, Darcy. por favor, tem uma pergunta. Uma pergunta que muita gente se faz hoje, né? Um pouco mais de um ano nós tivemos eleições presidenciais no Brasil, a primeira da minha geração, primeira vez que nós votamos, e o Brasil esteve próximo a uma mudança radical. O senhor fala muito em mudanças radicais. Eu queria pensar junto com o senhor como é que seria o Brasil hoje se aquela aliança de esquerda tivesse vencido as eleições de 89, juntando Lula, Brizola, Covas, Arraes, e o senhor provavelmente seria ministro hoje. Como é que seria o Brasil se, em vez de ganhar o Collor, tivesse ganho a aliança que se formou em torno do Lula? Olha, a ideia que eu defendia nesse caso era a seguinte: o Brasil precisa fazer algumas coisas que são absolutamente dispensáveis aqui e agora, como condição de que aqui floresça a civilização que nós podemos ter. As questões que estão na mesa, a modernidade aqui, não é a bobagem de estar abrindo-se mais às multinacionais. Modernidade, né, que fala agora, né? Acabar com essa mania de uma modernidade falsa, de boboca, de gente que a cabeça foi feita das multinacionais. São os empregadinhos das multinacionais que inventam e ficam criando a cabeça dos paulistas, atrofiando a cabeça dos paulistas. Dos paulistas ou dos brasileiros? As questões básicas para que o Brasil dê certo, para o Brasil dar certo, Paulista é é saco preciso de levar em pancada, conta né? o que eu chamo de pequena utopia. Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, o direito ao emprego, o sagrado direito ao emprego.
que cada pessoa, cada menino e menina, a partir dos 14 anos, tem um emprego em que ele possa progredir. A única coisa que sobra nesse país é criança, é jovem, é gente querendo trabalhar. Quando o jovem não trabalha, é evidente que ele está condenado à delinquência, ele está à marginalidade. Então, dar trabalho. E o que sobra é isso. Então, a prioridade dos empréstimos bancários, da política do governo, não pode ser o lucro, dar dinheiro às empresas para lucrar. Dar dinheiro às empresas que queiram ocupar a gente. O nosso problema é ocupar o povo. E isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma coisa muito elementar. Em São Paulo não há ninguém que possa criar um frango sem ração, nem um bode sem ração. Mas o povo está sem ração. E o povo pode manter o povo com fome? É ou não verdade que metade dos paulistas tem fome? Mas isso Você não não é tem só todo São dia, Paulo, tem é o toda Brasil, semana. né? É o Olha, Brasil há inteiro. uma crise. Então, tem que organizar a agricultura não para produzir soja, pode produzir soja, mas para produzir o que aqui se come, para garantir fartura. A fartura no mundo inteiro. Então, ainda que você tenha que subsidiar, tem que dar comida. Gente, é feita a carne humana. O corpo é construído na juventude e é mantido e pode trabalhar com comida. Não pode haver fome. Então, em primeiro lugar, pleno emprego. Segundo lugar, comida. Terceiro lugar, educação. Educação em tempo integral. CIEP, deixar de sacanagem. É CIEP. Tem que fazer CIEP. Quando você fala de uma criança abandonada, eu te digo, é criança descepada. Se tivesse um CIEP, não estaria abandonado. O que é o CIEP? O CIEP pega a criança às 8 horas da manhã, leva até 5 horas da tarde. Então, na França, se um policial encontra uma criança, ele pergunta, ô menino, onde é a sua escola? Se ele encontra no metrô, em qualquer lugar, ele diz qual é a escola, o policial leva lá e entrega a diretora. Se é a terceira vez, a diretora, se eu não recebo, leva para o juiz. E o pai tem que explicar. Porque a cada criança corresponde uma escola de tempo total. Agora, se pega o menino de São Paulo aqui, esses trombadinhas, coitados, que me comovem, aqui do Largo da Sede, todo São Paulo, se pega um trombadinho, ou qualquer menino, qual é a sua escola? Eu fui de manhã, ou vou de tarde, ou não vou mais. 90% não vai mais. Então, é evidente, criar escola, jogar a criançada na escola e saber que tem que gastar o importante do país com a criançada. Então, outra coisa, você já viu falar no Brasil num cabrito abandonado? Olha aqui, você já viu falar de cabrito abandonado? Você já viu falar de bezerro abandonado? Não tem. Mas criança tem uns milhões. Não é de uma pouca vergonha horrível um país que deixa o ser humano abandonado e não abandona o bode porque o bezerro? Então, temos que meter isso na cabeça com juízo. A partir daí, isso é que é modernidade. Na medida que se faça isso e que force a economia a isso, é claro que a partir daí esse país pode florescer. Pode florescer como uma civilização que nós podemos ser e nós havemos de ser. E o que eu tenho medo, meu medo enorme, é de que eu não viva para dar certo o Brasil. E em 10 anos pode dar certo. Em 10 anos, se você faz todo mundo comer, toda criança entrar em escola não precisa ser tão bonita como o CIEP do Rio. Quem tem mau gosto pode fazer escola feia, mas é preciso que toda criança tenha um lugar em que ela possa estar. Só para voltar ao início da pergunta, essas três coisas que o senhor falou, emprego, comida, escola, isso teria acontecido no Brasil se o resultado da eleição internacional se a esquerda tivesse vencido? Se teria acontecido, não. Coutinho, posso fazer... Senador, o que eu propunha era isso, isso é uma pequena utopia. É todo o esforço jogado nisso. Então o Brasil seria outro. É claro que começaria a ser outro. Se você faz isso durante 10 anos, se todo mundo come, se todo mundo trabalha, acaba com delinquência, acaba com isso, acaba com trombadinha, vai criar uma nova geração. É por aí. Olha, se você multiplicar por 100 Carajás, o Brasil aguentou com fome. Dizer, Carajás está feito o quê? Aquela imensa construção com ferrovia, para quê? Para mandar minério para o Japão. Você sabe que o Japão paga mais o minério para atravessar o canal de Panamá para os norte-americanos do que paga o Brasil para tirar? Não é sacanagem? Por que a gente tem, Senador, tem que por ser favor. um proletariado externo mandado pelos outros e por que não nos organizamos para nós? Darcy, eu queria louvar a sua sinceridade em relação a São Paulo. Aliás, você transformou São Paulo em saco de pancada. São Paulo e os paulistas, como observou. Não, mas eu porque tudo é São Paulo. Quem ama São Paulo sou eu, não são vocês. Vocês que não defendem São Paulo, que deixam que o Tietê seja um canal de merda. Isso aqui, vocês que não gostam de São Paulo. Quem reclama isso sou eu. Um minuto, por favor. O Brizola teve uma derrota flagrante aqui em São Paulo na eleição presidencial. Pois é. Então eu queria observar o seguinte, quer dizer, ele vai ser candidato em 94. Você não acha que São Paulo seria um local importante para o Brizola conseguir eleitores? E você vem aqui no programa, em vez de você Aliás, você não está capturar esses eleitores, paulistas por favor, um de cada vez, por favor. criando mais adversários. O paulista gosta do meu discurso. Você vai Professor. perguntar. O Senador, povo de São Paulo gosta deixa eu muito de encaixar gente que uma fala como pergunta. eu, Só um minutinho, por que favor, Fernando. denuncia as coisas que estão ruins aqui, porque é muito fácil... Mas você chamou os imigrantes de idiotinhas, por exemplo. Os imigrantes estudaram São Paulo. Aquele palácio... Os imigrantes que chegaram aqui chegaram pobres, trabalharam na lavoura, não chegaram milionários.
revolucionários. E você chamou de idiotinhas agora há pouco. Não, mas vem cá. Idiotia num certo sentido. Nós devemos muito. Mas, senador, idiota é idiota. Devemos senador. muito É carinhoso imigrantes. esse Não tem idiotinho. São Paulo sentido. está mais adiantado porque tinha muito imigrante. Eles trouxeram alguma coisa. Mas frequentemente é uma atitude cretina. Eles acham que eles fizeram o país, porque a empresa, ele era um merdinha, mas a empresa dele cresceu, ele acha que os brasileiros estão fracassados porque é uma porcaria e que ele é muito bom. Você não tem nenhuma compreensão das coisas. E frequentemente é uma atitude racista. Como paulista velho também tem. Eu encontrei um paulista velho aqui, não digo o nome dele para não morrer de vergonha, não suicidar, que me dizia essa barbaridade. Não, aqui atrás o São Paulo é o Nordeste, tem 1,5 milhão de nordestinos aqui, chegam analfabetos aqui, e isso é que atrasa, a estatística toda é ruim. Eu disse, não seja cretino, o que vem para cá é o nordestino, tem um pouco de saúde, é o que foi educado, é o Lula, que aprendeu a ler. O Nordeste exporta para cá uma mão de obra que é utilíssima, e depois é um país só. O que ocorre o perigo de haver, São Paulo exerce uma colonização interna tal sobre o país, que já no Nordeste há movimentos de separatismo no sentido de criar aduaneira, criar alfândega. Porque dizem, se não criarmos alfândega, a indústria de São Paulo nunca vai nos deixar industrializar. Então, há tensões no país muito grandes. E São Paulo tem que redefinir seu ponto de vista, redefinir como líder do país. Quem tem a economia mais forte tem que liderar. E tem que liderar não aumentando a exploração, mas exercendo uma atitude de solidariedade. Os paulistas, eu te digo, vão gostar do meu discurso, não é do seu, não. Senador, Professor, só um por minutinho, só para pegar uma carona aqui, que tem alguns telespectadores telefonando. Eu queria, na pergunta do Alex Sonic, o Eduardo Peixoto de Oliveira pergunta por que o Brizola apresenta tão alto grau de rejeição em São Paulo. O Hércio de Oliveira, também de São Paulo, pergunta o que fez para diminuir o alto grau de criminalidade do Rio de Janeiro. E o Alberto Baralli, de Santo Amaro, pergunta como o senhor se sente pisando em cocô de cachorro e nadando na lagoa poluída do Rio de Janeiro. Olha, o Marcelo até que melhorou lá no Rio de Janeiro, não tem muito cocô não, mas ainda tem. O Rio de Janeiro está cheio de defeitos. Só que a província mais bonita da terra. Você sabe, o Rio de Janeiro Deus fez à mão. Num dia que ele estava bem-humorado. Outros lugares não fez quando estava de bom humor, não. Então aqui é uma beleza, é uma montanha que entra pelo mar adentro, formando praias enseadas. Vai haver a Conferência Mundial de Ecologia, que é o lugar mais bonito do mundo, é o Rio de Janeiro mesmo. E nós vamos viver disso, viver de turismo, viver de mostrar as belezas do Rio. Então isso, de um lado, é o Rio de Janeiro. Agora, quando você fala... A rejeição do Brizola em São Paulo. A rejeição. São Paulo sempre votou mal. São Paulo votou no Ademar. Rouba mais fácil. São Paulo elegeu o Quércia, que o senhor disse que é seu amigo, São por Paulo exemplo. votou no Jânio Quadros, anos, que era o populista típico, fazia o discurso que o povo quer para fazer a política da classe dominante. São Paulo nunca foi bom de voto, não. Nós tivemos muita dificuldade aqui com o trabalhismo. São Paulo votou no Getúlio. O senhor vai acabar que nem o São Pelé, Paulo que votou no diz que Getúlio. o brasileiro não sabe votar, o senhor acha que o paulista não sabe votar? no Jango São também. Paulo votou muito no Getúlio, respeito o Getúlio. Votou também no Jango. Mas agora, com o Brizola, votou muito mal, porque teve muitos candidatos de São Paulo. A maior parte dos casos não era nada de muito brilhante, né? Mas como é que o eleição Brizola vai da fazer Erundina, graça em né? São Paulo, Erundina, Darcy? senador. Para fazer o A paulista eleição da votar bem. Erundina. Como é o quê? Senador, eu Para queria- fazer o paulista com São votar Paulo bem, na o que vai próxima fazer? eleição? Vocês vão fazer algum esquema para São Primeiro, o seguinte, Paulo? São Paulo Brizola vai dar a São Paulo o que São Paulo merece. Que o partido aqui está meio apagado, Senador, né? eu queria fazer uma tá. pergunta em relação PDT e PT. Tem uma entrevista publicada em dezembro do ano passado. O senhor diz do PT que a esquerda, que a direita gosta, faz tudo que a direita quer, é um partido auxiliar da direita. E nessa mesma entrevista o senhor chama alguns intelectuais do PT de mula sem cabeça. Como é que o senhor bom sentido. vê isso? Vamos convir que é Vai ser intelectuais paulistas. chamar de mula sem cabeça é... O que carinhoso. é mula sem Exagero cabeça? Carinhoso, Eu devo ter usado a expressão mula sem cabeça, usei mesmo, no seguinte sentido. O PT frequentemente me dá a impressão de que ele inventou o sindicato, de que ele inventou a greve. E são os idiotas, não, parece que o país não tem passado. E eles querem inserir o Brasil na institucionalidade norte-americana. Você vê, o PT andou defendendo. Já não defende mais, caiu em si da estupidez. Mas é coisa de cabeça de mula. E é coisa de paulista também, né, Mas Darcy? quando o Lula defende a quebrar a unidade sindical. A unidade sindical é a grande coisa da classe operária que conseguiu fazer sindicatos fortes. Quebrar a comunidade sindical é um suicídio. Isso por quê? Porque o PT também é um partido de sacristia. Como o negócio de sacristia, a Igreja Católica gosta de ter seu sindicatinho católico. Então ficam nessa conversa que é besteira. Isso é besteira. A outra besteira. Até o Collor e o Lula estavam defendendo acabar com o imposto sindical. Aí o Lula caiu em si e disse, não podemos ficar com o Collor, porque era uma estupidez. O imposto sindical pode ter deformações, porque é bom que cada operário dê o dinheiro. Mas os operários do Brasil, a não ser aristocracia operária,
das multinacionais, a não ser essa, qual é o operário que pode pagar o seu sindicato? Se não houvesse um sistema como esse sistema de manter o sindicato, seria muito pior. Então, agora estão caindo em si. O que eu quero é que o PT assuma a história brasileira, sabendo que a partir da nossa institucionalidade e a partir do que o operariado conquistou até agora, que nós vamos progredir. Não é ficar com nostalgia, com saudades do contrato coletivo de trabalho, dos sindicatos variados que você encontra na Itália ou que encontra nos Estados Unidos. Senador, professor Jaime Martins tem uma pergunta, por favor. Só para completar, deixa eu dizer uma coisa. Eu gosto muito dos quadros do PT. A minha grande aspiração é que PT e PDT se unam. O PT tem uma qualidade de quadros intelectuais, de quadros ativos, de militantes, que nos faria muito bem. Nós teremos que criar um dia uma esquerda que funda essas duas esquerdas. O PT é forte na aristocracia operária, naquela que pode ser sindicalizada e que é forte. Nós somos fortes no outro, no proletariado, na marginalidade, na gente do fundo. Se juntarmos essas duas coisas, será muito mais forte. E quando eu falo mal do PT, é dizendo, menino, vem para cá. Porque é o seguinte, o PDT é um partido cheio de defeitos, só que é muito melhor que os outros. O PDT tem Menos em duas São sem Paulo, cabeça né? também, Menos senador. em São Minutinho, Paulo. por favor. São Paulo Senador. praticamente não existe. O Né? senhor que Por foi o favor, grande Jaime Martins, companheiro, por favor. o senhor que foi o grande companheiro de Anísio Teixeira, o senhor que liderou os preparativos para a criação da Universidade de Brasília e foi seu primeiro reitor, o senhor que foi ministro da Educação, como vê a Universidade Brasileira hoje? Com uma tristeza atroz, inclusive a minha Universidade de Brasília. A Universidade Brasileira hoje, na maior parte dos casos, o professor faz de conta que ensina e o aluno faz de conta que aprende. Se a universidade não fosse importante, podia continuar nesse jogo. Mogi das Cruzes podia ter a maior Universidade de São Paulo, vendendo diploma, podia ser essa fancaria, mas é um absurdo. Educação superior é fundamental. Um dos poucos aceleradores do progresso é o domínio da ciência e o domínio da técnica. É preciso dar uma virada muito séria na universidade. O que cresceu no Brasil não foram as universidades públicas. As universidades públicas se retiveram no espírito elitista, achando que quanto menos aluno, melhor aluno formava, o que é bobagem. É sobre grandes massas que se faz o ensino. E onde tinha grande investimento em pesquisa, de professor mais competente, é pouco aluno. Os professores, você pode dizer que são mal pagos, mas para o que eles trabalham, são muito bem pagos. Trabalham muito pouco. A Universidade de São Paulo tem muito mais professor do que qualquer universidade do mundo com o mesmo número de alunos. E tem um rendimento muito menor. A Universidade do Rio de Janeiro é 1000 vezes pior ainda. Então, é preciso levar a sério. Alguma coisa o Rio tem pior que São Paulo. Universidade é importante para o país e esse problema tem que ser levado a sério. O que a ditadura fez foi multiplicar escolas pagas, fazer de conta, isso é uma fancaria. Você veja, na Rússia ou na Inglaterra, tem curso por correspondência. Mas o curso por correspondência, o menino recebe de 300 a 400 páginas por semana que ele tem que estudar. E faz exame, tem que aprender aqui. Esses cursos aqui de Mogi das Cruzes, alguém tem que aprender alguma coisa? Mas só Senador, São Paulo tem Isso é uma dificuldade, situação. Darcy. No Rio é a mesma coisa. O ensino privado do Rio é igualmente ruim e é pior. E as 3 universidades de São Paulo são melhores que as do Rio. São muito melhores, as públicas. Mas há ao Senador, redor das há uma públicas discussão. Só um privadas, minutinho, por favor, na quantidade só um também são pouquinho. privadas. Não confundir com o Só um Rio de pouquinho, Janeiro. Alex, por favor. Senador, Rio e a Roseli, por o favor. senhor, quando foi secretário da Educação do Rio, numa entrevista em 86, quando o senhor era candidato ao governo do Estado, eu estava na Folha de São Paulo, o senhor me disse que o UERJ era a sua vergonha da sua administração. Então, o senhor fala muito de educação, mas o senhor teve oportunidade de dar um melhor tratamento para o UERJ. Olha, quando está no executivo é diferente? Quando está... Não, está muito ruim. Eu fui chanceler da UERJ. Eu, como vice-governador, o Bizarro me deu o cargo de chanceler da UERJ. E eu tentei tudo. Eu só não tentei uma coisa, eu não intervi. Porque intervenção universitária é uma coisa muito penosa. Você tem que ter paciência, pode levar anos, mas é melhor ter paciência do que chegar lá e mandar um sargento tomar conta da universidade, não pode. Então, eu nunca fiz a intervenção. Mas um projeto que eu tinha para a UERJ, primeiro, o Brizola me deu 100 vagas de catedrático. Eu queria fazer concurso para 100. Como o Rio é muito desejável e o salário era muito mais alto que os outros estados, esses 100, porque a universidade se faz com gente, com cabeça, esses 100 pessoas melhorariam a qualidade da universidade. A universidade se fechou, porque eram 100 abrindo concurso ex ofício, porque os cargos estão ocupados, o professor nunca fez concurso. E, sobretudo, o professor aposenta e é recontratado. Então, a acumulação de coisa ruim é terrível. Eu nunca consegui que a universidade votasse isso, porque os professores que estavam lá foram contra. Eu queria também dobrar a matrícula da UERJ.
dobrar no primeiro ano, para dobrar no primeiro ano, leva 5 anos para aumentar. E eu queria dobrar no primeiro ano e fazer o seguinte, cada curso teria que ter um mínimo de 30 alunos. E tinha que colocar lá os melhores que encontrassem, não os gênios que eles procuravam, não. Essas coisas, e eles, em nome da qualidade do ensino, impediram isso. Então a universidade está esclerosada, está ruim, tem muita dificuldade. Não se compara, é a única universidade estadual nossa que tem muita verba, inclusive, não se compara com a de São Paulo, que é muito melhor. São Paulo tem problema também, visivelmente, mas não se compara, é muito melhor que a nossa. A Roseli Tardelli, por favor. Senador, eu queria retomar a discussão política com o senhor. O senhor disse o seguinte, que PT mais PDT mais os partidos comunistas formam aí a soma do futuro político para o Brasil, né? Por que não se consegue hoje uma unidade, digamos assim, da esquerda brasileira? Falta mais maturidade para o PT, para o PDT, olha, os partidos comunistas? Olha, o pessoal no Rio, já todas as esquerdas menores estão conosco. Falta o PT. O Brizola, por exemplo, vocês viram, o Brizola perdeu a eleição por 350 mil votos, podia ter sido ele que se vocês paulistas tivessem dado uns votinhos ele teria enfrentado o Collor, talvez tivesse ganho. O Lula não conseguiu ganhar, mas o Lula ganhou de nós. Agora, quando nós fizemos a nossa eleição agora, era de esperar que eles nos apoiassem. Não só lançaram um candidato próprio sem nenhuma possibilidade. Sabia que enfrentar o Brizola não tinha nenhuma possibilidade. Mas, então, quando eu fui candidato, eu posso dizer que eu perdi por causa do PT. Se o PT tivesse votado em mim, ele sabia que não ia ganhar. Por que não apoiar um grupo por uma animosidade, a animosidade que o Brizola é populista? O que é populista? Esse conceito que os intelectuais de São Paulo enchem a boca dessa bobagem. O que é populista? Populista devia ser Adhemar de Barros ou Jânio Quadros. Quem faz o discurso que o operário quer para servir a classe dominante. Será populista Getúlio Vargas, que foi levado ao suicídio, que ia criar a Eletrobras? É populista Jango, que foi posto para fora, que foi derrubado, porque ia fazer reforma agrária com todos os multinacionais? É populista Brizola, que é o homem que mais claramente quer passar o Brasil a limpo? Isso é uma estupidez. Que populismo é esse que eles falam? O que eles chamam de populismo não será o popular? Não é um grupo intelectual fechado em si? E o que nós queremos é uma unidade. Já oferecemos a mão estendida a eles várias vezes e continua estendida. Será uma grande coisa no Brasil a união. Por exemplo, eu sou senador hoje. Não estaria aqui como senador se o diretório do Rio tivesse aceito a proposta do Brizola, que era eleger Lula senador pelo Rio. Sabia disso? O Lula até aparentemente queria. O diretório do Rio vetou, porque queriam apresentar um candidato de vagabundo que não tinha uma possibilidade. Queriam, porque são mais anti-brizoleiros que a direita. Então, são força auxiliar da direita. Por isso eu digo, o PT se comporta como a esquerda e que a direita gosta. Professor, diga, Jaime, por favor. Professor, indigenista, antropólogo, educador, político, estadista, romancista, estas são algumas das muitas vidas de Darcy Ribeiro. E é o meu defeito. Ele para por aqui. Se eu fizesse uma coisa só, seria genial. Mas eu sou inconstante. Ele para por aqui no Senado, ou ainda muitas coisas importantes estão por acontecer na vida deste brasileiro, eu não diria um velho brasileiro, mas como o senhor já disse, uma ocasião com muita graça, este brasileiro sexagenário. Olha, eu acho, no fundo do peito, que as coisas importantes da minha vida ainda vão ser feitas. Eu estou preparado para fazer coisas maiores. É o final do livro, Eu não sei né? o que é. É o final do livro. Eu digo isso aí. Quer dizer, minha esperança é essa. Eu sinto que eu estou cheio de energia, não sei como, mas olha, a capacidade de se empolgar, de apaixonar. Eu estudei de medicina, comecei a detestar a medicina, eu queria suicidar. Então, encontrei o Partido Comunista, fiquei encantado. Os comunistas me ensinaram a ser responsável pelo destino humano. Então, sem os comunistas, eu não teria tido essa ética que eu tenho. Eu sou responsável por uma luta lá no Iraque, na Conchinchina, no Alasca. Outro dia eu fiquei muito contente. Vocês imaginam, essa história é ótima. Deixa eu contar uma historinha de um minuto. Claro. Foi um sujeito me procurar em Minas Gerais. Eu estava lá. Marcou da França, eu não entendia que diabo que ele queria, que era uma coisa complicada que eu não entendi. Afinal, eu disse, você vinha a Belo Horizonte também ver? Não foi a Belo Horizonte, eu vou ao Brasil para ver. Chegou lá, sabe o que ele queria? Me contratar para o Conselho de Educação dos Esquimós. Eu disse, mas vem cá, rapaz, conselho, por quê? Porque nós estamos procurando alguém que seja um educador, seja um antropólogo. O senhor é antropólogo, educador. O que nós encontramos é o senhor, queremos que o senhor vá para lá. Eu disse, mas qual é o problema? Tem 100 e tantos mil esquimós
que recebem muito dinheiro de uma base atômica, que os norte-americanos pagam um aluguel a eles, tem muito dinheiro. E é um problema muito sério, que os tão ricos, dentro dos iglus de gelo a 40 graus abaixo de zero, eles têm televisão e videocassete, mas só querem ver um filme de sacanagem, só filme erótico. E não acreditam que vale a pena ler. Para que ler? Então, que nunca fosse dar um jeito. E depois eu não sou capaz de dar jeito em esquivar o que está com essa mentalidade. Ele insistia que eu menos fosse lá. Aí eu disse, olha, meu caro, você pode morrer de pneumonia dupla. Eu não, porque eu tenho só pulmão. Assim que ir lá, aquele frio, não vou. Não. Mas no plano político, o que mais importante poderia acontecer na vida desse brasileiro? Eu gosto que as pessoas apelem para mim, sabendo que eu estou com o coração aberto e que eu gosto de trabalhar. Eu sou homem de causa, a causa indígena, a causa da educação, a causa dos esquimós, toda a causa me comove e eu vou fazer isso. E eu acho que há muita coisa para fazer. Eu tenho uma esperança profunda de, enquanto vivo, ver esse país florescer com a civilização que ele pode ser. O Brasil tem tudo para ser uma civilização muito mais importante que essa porcariada de país que está por aí na Europa, Estados Unidos. Nós podemos ser muito melhores. Primeiro, somos feitos de mais humanidade, muito negro metido na nossa carne, com a coragem do negro, com a alegria do negro, a alegria que sai exatamente do perigo da vida. Vivemos sempre como escravos, sendo mortos pelo Senhor, agora ainda, vive na miséria. Quando pode, vai para o carnaval e se exaure de alegria. O índio, com sua capacidade de convívio, com sua solidariedade, com a beleza, com a vontade de beleza que está sempre presente nele, nós estamos cheios de coisas que permitem que esse país, no dia que todo mundo comer, todo mundo tiver emprego, toda criança se educar, isso vai florescer com uma civilização bela. Isso é meu orgulho, mas o meu medo é que desde 20 anos, algum intelectual tenha feito meu discurso, dizendo que o Brasil não deu certo. É preciso dar certo. Professor, é urgente dar certo. Professor, por favor. O senhor falou há pouco em alegria em função do perigo da vida, falou um pouco antes que tem medo de não viver para ver esse país dar certo. O senhor, no exílio, o senhor veio ao Brasil com câncer praticamente para morrer. Era a notícia que se tinha, o professor Darcy Ribeiro está voltando ao Brasil com câncer praticamente incurado. Deixaram entrar por isso, porque acharam que deixaram o senhor entrar porque o senhor estaria vindo para morrer. Como é que foi essa virada? Quer dizer, o que isso mudou? Como o senhor se sentia quando veio nessa situação? E essa virada, e o senhor fala toda hora o perigo da vida e a alegria, e daí vem a sua alegria? Olha, câncer é um caso sério, porque a primeira coisa do câncer assusta muito a gente. E eu vi que tinha câncer, o médico não disse, mas a cara dele é tão particular. Câncer tem um prestígio tal que eu vi na cara do reitor que aquele era câncer. Então fui para Paris fazer o exame. Quando eu verifiquei o que era, os médicos ficaram danados porque eu não quis me operar lá e disseram que a intelectual não se pode dizer que tem câncer porque é suicida. Achavam que eu ia suicidar. Não vou suicidar. Eu vou ter esse cavalo para ver minha mãe, para o Brasil, para sair do exílio. E vim para cá. Agora, o câncer é uma coisa terrível porque é um enfrentamento com a morte. Você descobre que é mortal. Então, todos nós pensamos que somos invulneráveis, que tem uma carapaça. De repente entrou uma certa... Podia ser no meu primo, no meu melhor amigo, mas em mim. Não é? Você se sente com uma injustiça tremenda. E com um certo receio. Eu vou ser apagado, eu vou morrer. É terrível. Agora, simultaneamente com isso, dá a você, no meu caso, dá uma vontade de viver, de lutar contra aquilo feroz. E eu enfrentei o câncer com toda a vontade de viver. Eu me lembro que eu estava sentado no hospital, quando entrou uma médica, e disse, olha, professor Darcy, estava sentado com meu irmão. Não pense que as pessoas não estão visitando, aqui tem o Lúcio Costa, vários amigos seus, mas a polícia não deixa ninguém entrar. Por isso é que não tem visita. E eu vim cumprimentar o senhor, e apertou a mão do meu irmão, porque quem estava com cara de câncer, meu irmão. Meu irmão estava num abatimento total, eu estava com vontade de viver, o gosto de estar no Brasil, e estava com ele. O câncer pode ser vencido pela vontade de viver, o desejo de viver. Isso é a coisa mais forte, né? E o senhor, essa alegria que o senhor tem hoje, quer dizer, é uma Não, eu acho que transformação em função dessa... Eu sempre fui de uma alegria meio brincalhona. Né? Eu não tenho vocação nenhuma para tristeza. É aquela frase do Carlos Drummond, o gosto de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana, é um verso do Drummond. Eu sou mineiro, nunca tive vontade de sofrer. Nunca tive gosto de sofrer. Eu sou propenso para a alegria. Mas eu reconheço o seguinte, o câncer me deu, por exemplo, a possibilidade de ser romancista. Você só pode ser romancista porque você tem uma capacidade de assumir sua carnalidade, sua realidade. Quando você perde o respeito humano, tolo, e é capaz de falar as coisas com as suas palavras. Escrever um romance é a coragem de assumir sua humanidade
e criar um personagem em que você se projeta nele e que seu sentimento é mais profundo. Você pode dizer no romance, através do romance, o que você não diz à sua mulher, ao seu melhor amigo, ao seu irmão. Então, mas é preciso ter a coragem de dizer isso. Você não precisa ficar com compostura. Então, quando eu escrevi Maíra, que é o meu romance da alegria de ser índio, do índio, da dor de ser índio, eu consegui comunicar aquilo. Quando escrevi O Mulo, que é um livro também eu reconstituo minha gente, meus pais, meus avós, latifundiários, com uma capacidade tremenda de matar gente, de liquidar gente. É atitude de senhor de escravo, ex-senhor de escravo, que ainda trata o povo com uma coisa ruim. E esse livro é assim. Agora eu escrevi, por exemplo, pouco tempo, um romance da mineiridade, que é uma espécie de autobiografia inventada, que está sendo traduzida agora para várias línguas. E nesses livros todos, eu tenho uma coragem de escrever que eu não teria se não tivesse o câncer. O câncer me jogou em mim, na realidade do ser humano, na insignificância que nós somos, não é? Nessa coisa preciosa. O senhor é religioso, senador? O senhor acredita em Deus? Hein? O senhor disse numa entrevista que 97% dos eleitores só votam em quem acredita em Deus. O senhor acredita em Deus? Eu não disse isso, foram os eleitores que disseram. Uma pesquisa. Uma pesquisa feita, nós procuramos saber várias coisas. O que significava muito getulismo, significava. Significava muito socialismo, não significava. Não sabia o que era. Esquerda, assim, 70% não sabe o que é esquerda e direita, não distingue. Um fator determinante seria isso. Agora, quando a pergunta sobre isso, você votaria em quem não crê em Deus? 97%. Então, unanimidade é Deus. O senhor acredita em Deus? É claro. Seria uma soberba, uma prepotência não acreditar. Eu posso dizer que eu não posso te provar que Deus existe. Né? Eu posso dizer que o Deus está com a dívida comigo, tinha que me acender de fé mais veemente. Mas é claro que eu sou um ser ético. Esse ser ético é um ser que luta pelas coisas por causas impessoais e claro que tem uma atitude diante de uma divindade que eu não posso afirmar que não existe, não posso provar que existe, mas é claro, essa é a minha atitude de profundo respeito, de prostração. Isso não é religioso. Eu, por exemplo, inclusive tem a parte sentimental. Eu fui agora à minha cidade, há um mês, morreu minha mãe. Mestra fininha, com 90 e tantos anos, a mulher que mais alfabetizou criança, a vida principal do nome dela, fui lá para a morte da minha mãe. Então, fiquei lá, a tristeza terrível, você vê, mãe morta é uma trombada terrível. Estava lá, a minha mãe parece que ela diminuiu, eu não via há muito tempo, eu fiquei sentido, então eu comecei a fazer o que eu fazia quando eu estava viva, pedir a bênção. Benção, mãe. E ela me abençoava, dizendo, Deus te abençoe, meu filho, e que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro o proteja. Eu quase que ouvi ela dizer. Então eu fiquei muito sentido, muito emocionado. E nessa emoção as mulheres estavam rezando, tinha as amigas dela velhas todas rezando. Então não reza não, vamos cantar. E eu comecei a cantar com no céu, com minha mãe estarei, que é uma cantiga de procissão. Esse catolicismo nosso está impregnado no fundo de nós. Esse é um sentimento muito sério, muito profundo, né? Que ainda que você não seja um militante religioso, você está impregnado disso. O senhor não é um religioso, então? Hein? O senhor acredita em Deus, mas não é um religioso? Não sou um religioso praticante. Por isso que eu digo, Deus tem dívida comigo, tinha que me iluminar o peito com a fé. Fé não é razão que leva. Fé militante, combativa, é Deus que ilumina no coração dos homens. O senhor acaba de explicar vários romances. E agora, uma coisa já, por favor, só um minuto, os dois, por favor. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Desculpe a minha rodeza. Mas vem cá, da interrupção. se está esgotado, me dá isso aqui. Antes de esgotar O totalmente. professor quer fazer um pequeno comercial do livro. Olha aqui, e nós encerramos. Preciso fazer meu comercial, minha gente, compra esse livro, que é uma maravilha, a biografia. Pelo amor de Deus. Muito obrigado. Nós agradecemos, então, a presença hoje no Roda Viva do professor e senador eleito pelo Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro. Agradecemos também aos companheiros jornalistas aqui presentes e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 9h30 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.